leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de junho de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2339. Tem 5 páginas, 48 logias e 18 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximas. O tema é anestesia midiática. A especialidade é psicossomatologia. Quem fez o verbete aí com muito critério foi a professora Adriana. Esse é que número? Esse é o número 31. Como sempre, vocês estão morrendo de vergonha? Agora, definição. A anestesia midiática é a suspensão do foco central da atenção na realidade circundante, de modo voluntário e por tempo determinado, direcionando-o para atividades alienantes, magnetizante, invariável na essência, carente de desafios intelectivos, geralmente improdutiva, exercida através de meios de comunicação social. O recurso para a mudança de bloco pensênico. A requerida vigilância para a evitação de intoxicação holopensênica. O vício da primazia das ficcionalidades na autopensenização, prenunciando a parapsicose pós-dessomática. A redução da atividade intelectual avançada. A improdutividade intelectual. A desconexão do ambiente presencial. A alienação escolhida conscientemente. A vida emoldurada em displays digitais. A recepção de influências despercebidas. A premência do estado vibracional profilático no antes, no durante e no depois das atividades em geral. O autoencapsulamento patológico do desligamento emocional da realidade do entorno. A diminuição da acuidade das percepções sensoriais e parapsíquicas. A desatenção às sinaléticas energéticas e parapsíquicas. Agora nós vemos aí na argumentologia o tópico motivaciologia. 3 motivações para a opção pelo autoanestesiamento midiático. Na taxologia tem 8 áreas de entretenimento passíveis de ser utilizadas para o autoanestesiamento mental. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Antagonismo midiático, besterol, cloroforme popular, espetacularização e holopensene midiático. Frase enfática. A condição de anestesiamento midiático importa ao intermissivista por demandar esclarecimento, alertar sobre dispersões nas prioridades evolutivas e mensurar o apreço pela autolucidez. Você vivencia a condição do autoanestesiamento midiático? Por qual razão? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo tem 22 itens. Alienação, ilusão, espetacularização, manipulação, banalidade, dispersividade, futilidade, irracionalidade, oniropensenidade, passividade, publicidade, sugestionabilidade, superficialidade, sensacionalismo, acriticismo, consumismo, capitalismo, apatia, autoassediologia, psicossomatologia, comunicologia e autodiscernimentologia. Agora, o verbete aí do dicionário é energoprofilaxiologia. O argumento é paraconviviológico. Eu chamo a atenção para a argumentação sobre esses 3 itens que nós chamamos aí, AIDS, ectoplasta e o marca-passo. Agora aqui para a verbetógrafa. Na estrangeirismologia, página 1, de que modo contornar o problema tão comum dos adictos do Facebook e os habitués do universo digital.
Olha, a própria psicologia está estudando isso hoje, né? Eu trouxe até aqui a revista Época, que é bem recente, é de 11 de junho desse ano agora, que a capa foi Escravos do Celular. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas estão viciadas nisso, né? Tem até o cyber viciado, tem vários nomes na internet. O que a gente vê é que se há esse vício excessivo, então, até nessa revista ele fala, como é que você vai saber se você é viciado em celular, se você é aquele que não larga o celular na mão o tempo todo, fica nervoso se deixa o celular um pouco longe de você, e assim vai. Mas o que a gente vê? Existe por trás algum problema emocional que precisa ser visto. Então, qual é a orientação? Vai procurar um especialista que vai poder te ajudar, porque isso é só um sintoma, é um reflexo de alguma coisa maior que está aí por trás. Na Fatologia, página 1, quinta linha, quais são algumas das repercussões intraconscienciais dos estímulos aleatórios recebidos? Olha, pensa bem, se a pessoa ficar lá de bobeira, vamos supor, dar o exemplo da televisão. Está lá de bobeira, não está pensando em nada, ficando meio boboca na história. Ela está recebendo uma série de estímulos, que ela não tem controle. A televisão está ligada, vai aparecer qualquer coisa lá na sua frente. Então, pode acontecer uma série de coisas. Desde evocações, você vai acabar, às vezes, evocando uma série de processos. Depois você vai tentar dormir, vai ter uma série de pesadelos, uma série de condições mais negativas. Você pode pegar assédio também, tem uma série de processos assediados que você pode nessas evocações. E o que tem muito também é que a gente coloca logo aqui, ó, logo depois, né? Você acaba sendo submetido a uma série de lavagens cerebrais também. Porque existe uma série de estereótipos que são passados, muitas vezes explícitos, outros nem tanto, e a pessoa vai consumindo esses estereótipos. Então, todo esse processo, a pessoa não tem uma visão crítica, ela acaba sendo uma série de repercussões dentro da maneira dela pensar. Então, ela vai se condicionando, sem crítica, uma série de processos. Então, eu lembro que quando eu era mais nova, era muito comum, assim, vai pensar numa mulher charmosa ou num homem charmoso, era segurando um cigarro. E isso, durante muito tempo, isso prevaleceu em muitas pessoas. Então, aquela pessoa que não tem muita crítica, ela poderia ser influenciada com isso. Hoje isso já não acontece, hoje isso já houve uma mudança. Então, estou dando um exemplo de uma questão de você acabar consumindo o estereótipo e acabar podendo ser influenciado por isso. Em Tecnologia, página 2, segunda linha, como funciona a técnica da esnobação cosmoética? Olha, a técnica da esnobação cosmoética, uma técnica da Conscienciologia, que é justamente, existem situações que você vai precisar esnobar, com muita cosmoética. Então, aqui é o chamado, isso não é para mim. Então, existem uma série de modismos, uma série de coisas que a gente vai ter que falar, não, isso eu vou esnobar, isso não é para mim, não vou fazer, respeito quem faça, mas vou esclarecer na medida do possível e vou esnobar sim, isso não vai ser para mim. Em um curso de técnica de laboratório do IPC, aconteceu um caso muito interessante. Enquanto estava em EV, percebi que não estava na sala e vi passando em minha frente, de um lado para o outro, duas consciências, e me veio bem claro, sendo um pai e um filho. Os dois andavam abraçados, e quando voltei a minha atenção para a sala de aula, pude notar o rastro que as consciências deixaram em minha visão. E senti que elas estavam tristes e sozinhas. Acredito pela situação em que se encontravam. Senti inspiração para ajudá-las. Qual a melhor forma para ajudá-las? O melhor é você exteriorizar a energia e pensar positivo para ambos. O que o senhor acha dos nomes dos descendentes que terminam em filho, júnior ou neto? Quais os mimetismos ou estigmas mais comuns que esses descendentes possuem em relação aos seus familiares? Poderia ainda comentar algum caso vivenciado, se oportuno? Olha, não perca tempo com isso. Isso aí mostra o egoísmo dos pais e dos avós, ou qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, egoísmo com referência aos descendentes. Processo de orgulho de família e de etnia. Bobagem grande, coisa de bicho. Mas a gente tem que respeitar todo mundo e deixar o que acontece. Agora, isso estigmatiza assim os filhos. É igualzinho aquele negócio de chamar as crianças com diminutivo.
Joaninha, Joãozinho, isso diminui a pessoa. Muito embora a intenção, às vezes, é muito boa. Todo mundo. O que vai fazer? Efeitologia, página 2, sexta linha. Poderia abordar os efeitos antiproexológicos do excesso de minutos dispendidos passivamente em frente à telinha? Olha, o que acontece? A gente tem uma PROEX para fazer. Existe um tempo determinado para fazer essa PROEX, porque ninguém é eterno, né? Por enquanto ainda não descobriram isso. Então a gente vai ter um tempo de uma longevidade, o máximo que a gente conseguir, mas um dia o nosso corpo vai ter que ir embora. Então o que acontece? Se você fica muitas horas dispersos em frente a uma telinha, seja qual for, no sentido que a gente está falando é do anestesia, lembrando que isso é um tipo de postura, ninguém está falando contra as mídias em geral, até são muito úteis, a gente fala isso na argumentação. Mas a questão é, se você fica fazendo isso sem nenhum propósito, só simplesmente passando o tempo, vai ter efeito sim na sua PROEX, você está perdendo tempo. Então é isso que a gente queria ressaltar nessa situação. Interaciologia, página 2, quarta linha. Poderia comentar a interação anestesiamento midiático crônico, ignorância ignorada? Olha, vamos pensar. Então, como é que a gente está chamando de anestesiamento midiático aqui? Não é a pessoa ver televisão. A questão é a pessoa ficar nesse tipo de atividade totalmente passiva, totalmente sem crítica, totalmente assim, de boba na história, sem pensar muito. Então, o que acontece? Se ela vai fazendo isso cronicamente, ela vai engolindo, ela vai passando a vida com essa situação, deixando a vida passar num processo de robotização, ela vai tender a ter a ignorância ignorada. Ignorância ignorada é um verbete que a gente já debateu aqui, que é justamente a pessoa nem sabe o que ela não sabe. Então ela vai se condicionando tanto nesse anestesiamento crônico, ela começa a ser tanta informação, lugar comum, ideia feita, ela vai vivendo, ela começa a não pensar muito, ela está anestesiando a intelectualidade dela e a criticidade. A tendência é o quê? Ela começar a ter uma série de ignorâncias ignoradas. Ela pensa que sabe, então ela acha que aquele senso comum é o correto. Não sei se você já percebeu, existem casos de pessoas que elas fazem? Elas usam, na hora de argumentar, elas vão argumentar colocando um personagem de novela, por exemplo, um personagem de cinema. Então, pode ser um exemplo. Agora, aquilo é uma ficção, aquilo não é um fato. Então, existem, às vezes, essas confusões que podem gerar na pessoa que fica ali cronicamente, 6, 7 horas na televisão durante anos, né? Polinomiologia, página 3, final da quarta linha. Poderia relatar o polinômio ingenuidade, simploriedade, infantilidade e irracionalidade? Perfeito. Isso aqui tem uma relação direta, não sei se foi a mesma pessoa, com a questão da ignorância ignorada, né? Que a pessoa, se ela fica muito tempo nesse processo desse consumo, né, mais passivo das mídias, o que acontece? Ela vai poder cair nessas situações aqui, numa questão de ingenuidade, porque ela não está vendo vida, ela está vendo a vida formatada por uma tela, ela está vendo a vida formatada por o que outras pessoas estão colocando para ela ver. Então ela começa a ficar, às vezes, ingênua em relação à vida, simplória, porque não vai pensar muito, vai tender a ficar infantil, e isso tudo é o quê? Uma grande irracionalidade. Então era isso que a gente queria colocar aqui. Esse alerta, essa atenção a esse tipo de situação. E até o que a gente vê hoje, até eu trouxe esse livro aqui, A Cultura da Convergência, é que está se mudando a questão da mídia, né? Cada vez mais, a gente coloca aqui até na interação, se eu não me engano, a questão das mídias mais passivas para as mídias no binômio, mais ativas, que são essas que a pessoa participa. Mas até isso a gente tem que começar a pensar, porque esse nível de participação, ela até participa, mas qual é esse conteúdo? Esse conteúdo tem uma criticidade mesmo mais profunda ou não? Então tudo isso é uma questão que está sendo levantada hoje, está sendo estudada hoje, né? Essa questão da mudança das mídias e que também acaba tendo muitas coisas, acontece de uma alienação também, há uma crítica relativa. Adriana, na página 2, efeitologia, a primeira e segunda linha,
os efeitos do medo da vida na escolha reiterada dos entorpecimentos midiáticos. Tem até um livro, né, chamado Medo da Vida, é de um terapeuta até corporal, mas eu não falei pensando nele, não. Que muitas vezes é uma fuga, é a esquiva da realidade. Então, a pessoa, às vezes, para fugir da realidade, ela pode escolher essa questão desse entorpecimento. Então, ela fica, como a gente fala, uma escolha reiterada. A pessoa só fica querendo se anestesiar o tempo todo. Então, ela fica ali, ela, às vezes, é aquela pessoa que pega, final de semana, ela pega 5 filmes para ver, vem um atrás do outro, assim, nenhuma, ela não está pesquisando nada. Que é diferente, uma coisa você está fazendo uma pesquisa, outra coisa você vê, às vezes vê o mesmo, e fica naquilo. Quer dizer, isso a gente está colocando que tem, às vezes, muitas vezes, um processo de emocional, de esquiva. A pessoa não quer enfrentar e ela foge para a imaginação, foge para o onerismo. Correto. E a mitologia, primeira linha, os mitos midiáticos. Você podia dar exemplo, por favor? A gente chegou a falar algum aqui, né, quando a gente falou a questão que durante um tempo atrás, agora não tem mais, da questão do charme, né? Mas ainda tem muitos. Se você começar a pensar, existe, se você vai ver filme ou ver novela, seja o que for, existe aqueles padrões que são vinculados. Então é um padrão de moda, é um padrão de beleza, há uma série de coisas que vão sendo passadas. De comportamento, a gente falou um pouco aqui no verbete do mito do amor romântico, né? Então você vai pensar uma pessoa romântica, você acaba vem uma cena na sua cabeça, né? Que acaba sendo 1000 vezes aquela cena romântica, a pessoa ajoelha, põe aquelas flores, né? Então já tem uma série de estereótipos que são míticos. E às vezes a pessoa ela entra nisso e vai querer repetir esses mitos, né? Mitos de comportamento. E o que a gente vê é que cada vez mais está tendo uma apologia cada vez mais anticosmoética. Então, você vê agora, é só você ver essas, até novelas e filmes, tem muito em filme, mas novela está começando a ter. Sempre tem o ápice da novela, quando a mocinha às vezes dá uma surra na vilã. Isso já está acontecendo em vários já. É só você ver as reportagens que falam, as revistas Vejas trazem isso às vezes, né? As revistas semanais, desculpa. Então, há uma questão, então, você vai se vingar na base do tapa mesmo. Então, quer dizer, o que está passando? Então, vai passando isso, sempre vai tendo isso. Aí você só vê, repara. Então, o que acontece? Isso é um mito. Como é que eu vou resolver as minhas situações? No tapa. Então, esse é um exemplo que a gente está colocando, tá? Tá, ok, obrigado, hein? Adriana? Sim, por favor. Oi. Alô? Sim. Você atribui essa anestesia quando agravante a preguiça mental? O que você atribui isso daí? Olha, eu acho que tem vários fatores, né? A gente tentou colocar aqui na argumentação, na motivaciologia, a gente elencou aqui o exemplo de 3, né? Como você falou, tem esse processo sim de, às vezes, emocional, de você suprimir alguma dor emocional. Então, a preguiça, às vezes a gente coloca no polinômio, às vezes o cansaço mental, ele leva a isso. A pessoa está tão fatigada, tão estafada, então às vezes ela trabalha o dia inteiro num trabalho que ela não gosta. Então ela chega em casa, ela está exaurida mentalmente. E ela vai querer ficar só ali, não pensar em nada. Isso até tem artigos sobre isso, falando sobre essa situação. Então, é como se o trabalhador ele ficaria exaurido naquela situação, naquele trabalho que ele não tem, às vezes, nenhum prazer naquilo, e ele chega em casa, não tem nem energia mental para pensar em nada. Então, tem alguns autores que falam essa situação. Mas eu vejo que isso é uma das coisas, tá? Às vezes é necessário, por isso que a gente colocou como neutro. Por exemplo, tem atenuante. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está passando um processo de adoecimento, você vai ver que a maioria dos hospitais que tem algum recurso tem uma televisão no quarto. Porque você vai ficar, às vezes, a pessoa lá no hospital e o acompanhante vai ficar o dia inteiro lá olhando para o teto. Às vezes não tem cabeça nem para pensar, para estudar alguma coisa. Vai ver televisão. Então, ela vai se anestesiar até para o tempo passar mais rápido. Então, existem atenuantes, sim. Dependendo da maturidade da pessoa, isso pode ajudar de alguma forma. Então, a gente vê, tem isso, tem aqui, ó. Às vezes é só uma questão de passar tempo, matar o tempo. Um parêntese imaginativo na rotina diária. Uma pausa nas problemáticas cotidianas. Uma busca para o relaxo mental, mas que nem sempre é exitosa. Também a gente vê algumas pesquisas falando
que a pessoa pensa que ela vai relaxar, mas que às vezes ela não relaxa nada. Então, também, aí cada um tem que saber se ele relaxa ou não. Então, são uma série de coisas, eu não vejo como uma coisa só, que está por trás. Só complementando, professor Valdo, esse tema até tem relação com o que o senhor falou de manhã do processo dos artistas e tal, né? O artista vai tudo na base do instinto e tudo mais. Eu queria saber o seguinte, quando que foi na história, qual que foi o ponto que o senhor vê que divergiram, por exemplo, os mais intelectuais para os artistas? O que determinou essa separação? Não. Qualquer pessoa muda na hora que ela começa a ter razão, a raciocinar, a refletir mais. Aí ela deixa o processo de imaginação e da fantasia infantil. A arte é baseada nisso. Mas então, a ciência, a pessoa começa a raciocinar, a refletir, a ver com ponderação as coisas. Aí muda. Mas é engraçado que tem artistas muito inteligentes, intelectuais, mas não eles não vão para o lado da ciência. A inteligência é relativa nisso, né? A inteligência real é aquela que tem ponderação, que vê o prioritário. A arte não é coisa prioritária, é coisa infantil. Porque tudo é um negócio de amador. Entende? Por mais que seja profissional, é amador. Entendeu? Sim. Cabe um problema de fantasia. Adriana, Gilderley Colares aqui em cima no ar. Eu tenho 4 colocações e eu pediria a sua ajuda no esclarecimento aí. Lendo o verbete, ele tem um caráter nosográfico. Como você chegou no tema central neutro? E também, junto a isso, por que não foi classificado como parapatologia? Olha, ele tem um viés não totalmente nosográfico, não. Se você vê, eu coloco algumas patologias, algumas situações realmente que são mais nosográficas, mas tem coisas que são neutras, como a gente falou aqui agora, olha só. Quando a gente coloca aqui, ó, no próprio exemplologia, a gente já fala que tem anestesia midiática atenuante. Então, ela não é totalmente. Existem pessoas que elas vão precisar disso. Elas vão precisar, seja por imaturidade ou não, mas aquilo vai ser uma forma, às vezes, dela, como pessoa, ela não consegue fazer uma desassim decente. Ela vai ver aquilo ali, de repente ela muda o bloco, ela consegue. Não é ideia, óbvio que não é. Tá. Então, é isso que a gente estava querendo colocar. Tá. E a gente até, por exemplo, você vê aqui os tipos, o entorpecimento emocional, a gente fala, ele é nosográfico, mas ao mesmo tempo, dependendo da situação, às vezes é melhor do que a pessoa entrar numa depressão. Entretenimento social. Pode não ser ideal? Não é, mas pode, às vezes, uma questão de uma assistência. Você vai ver, às vezes, uma novela com uma pessoa para conversar com ela, porque é o único assunto que ela tem. Outra, passatempo pessoal. Também esse já vai mais para o nosográfico. Então, a gente tentou, apesar de ser nosográfico, mostrar também que não é 100%. Existe um percentual que é como a economia de males, assim dizer. Ok. A minha ideia, enquanto anestesia, seria o quê? Uma baixa da lucidez, da consciência. Isso. Por isso que eu questiono o ponto não ser parapatologia. Pois é, mas aí tem um atenuante, isso que a gente está querendo dizer. Ela é patológica? Ela é. O ideal é que a gente tivesse lúcido 24 horas. Mas a gente precisa até de dormir. Então a gente vai falar que o sono ele é patológico. Por que é o sono? A gente dorme para sonhar. De certa forma é patológico, sim. O ideal é não precisar. Mas no nosso nível evolutivo, a gente precisa daquelas horas de onirismo. Então, isso que eu quis dizer, não quis ser tão peremptório assim. Sim. Tá certo? Tá. Um esclarecimento, se você pudesse discorrer um pouco, para a patologia, no final da 4ª linha, na página 2. As interações energéticas onipresentes e ignoradas pela maioria. Poderia falar um pouquinho? Sim, é porque na hora que você está fazendo um contato na mídia, seja na internet, seja vendo uma televisão, você está interagindo energeticamente, né? Inclusive com aquele holopensene, e não só isso, também com consciências que podem estar vindo perto de você para assistir aquilo. Então, há uma interação que a maioria não, ela pensa que ela está sozinha, ela muitas vezes não está. Okay. Vamos dizer que quase sempre não está. Ok, na sequência ali, principiologia, o primeiro princípio,
princípio da equalização holopensênica. A equalização holopensênica seria o que? O nivelamento pensênico? Isso é um princípio que já tem na enciclopédia, e é justamente isso. O holopensene, ele tende a se equalizar. Por isso que a gente fala que a gente não pode ficar muito tempo na baratrosfera. Não existe um tempo para você ir e para você sair, senão você acaba pensando igual aquelas pessoas. Então, mais ou menos isso que a gente quis colocar. Então, se a pessoa ela fica horas no holopensene mais doentio, a chance dela baixar o holopensene dela é muito grande. Tá certo? Ok. Uma última questão para finalizar, página 3. Tá. Sindromologia. Eu não entendi ali a expressão, a primeira. Zapeamentos ociosos. O zapear já está dicionarizado. Zapeamento é aquela quando você fica mudando, né? Você pega o controle remoto e você fica mudando de canal. Então, isso tem uma relação, não é sempre, mas como a gente falou, zapeamento ocioso com a síndrome da dispersão. A pessoa que ela é desperta, ela fica rodando às vezes a televisão e não para em programa nenhum. Era isso que a gente queria falar. Ok, obrigado. Tá bom? Gostaria de perguntar à professora Adriana se poderia ampliar os seguintes itens. Fatologia. O item da penúltima linha da página 1. O anestésico não químico passível de causar danos à clareza intelectiva. É isso que a gente está falando, porque esse tipo de recurso a gente está chamando de anestésico. Até não sou eu que chamo, não. Eu trouxe até uma autora aqui que ela fala isso, tá? Então, é um anestésico não químico, porque não tem química, não tem remédio, né? Mas ele pode causar danos à clareza intelectiva. Pode causar. Aí, de novo, vem a questão do excesso. A questão do excesso, se a pessoa fica obnubilada, obscurecida com esse tipo de informação sem criticidade, a clareza, o modo dela pensar, acaba sendo prejudicado. Ela começa, às vezes, a predominar o onirismo em vez da racionalidade, como foi falado aqui antes pelo professor. Agora, na parafatologia, o item da antepenúltima e penúltima linha. A companhia impressentida de conceneres na audiência conjunta de certas atividades midiáticas. É o que a gente falou um pouco antes, né? Que às vezes você está vendo um programa de televisão, você não está vendo sozinho. Aquilo que o professor Valdo fala, quando ele ouvia música, né, na casa dele, quando ele era criança, não estava sozinho, vinha as concierges. Então, a mesma coisa com a televisão. Você vê um jogo de futebol, tem aquele fanático de futebol que já dessomou e às vezes vai chegar lá também. Então, existe esse processo que a maioria das pessoas não se dão conta. Se ela não tiver lucidez para isso, ela pode estar sendo vampirizada. Agora, na culturologia, o último item da primeira e segunda linha. O diagnóstico da maturidade de determinada cultura passível de ser obtido na análise de programações com altos índices de audiência. Sim, isso é uma pesquisa que pode ser feita, né? Algumas pessoas até já fizeram, que você vai ver o seguinte, qual os programas de maior índice de audiência numa mídia aí, numa televisão, ou até na internet, os sites mais visitados. Então você vai, apura aí o filme, né? Quais os filmes mais, o best-seller, ou aquele filme que é o mais, de maior sucesso de bilheteria. Por aí já dá para ter uma ideia da média do holopensene das pessoas. A tendência do que elas gostam. O que elas preferem? Elas preferem um programa, uma coisa mais científica ou uma coisa mais emocional? O que está mais bélica, né? Isso aí já dá para ter um diagnóstico da média daquela cultura, daquelas pessoas que estão ali. No dicionário, o senhor cita que o portador ou portadora do vírus HIV não pode transmitir excesso pelo risco de contato nosológico. Aí, no caso, é contágio. O mesmo se dá com pessoas portadoras de hepatite, câncer ou outras doenças comprometedoras do sistema imunológico. Olha, aí é bom saber com o especialista médico o que ele acha. Eu estou falando HIV porque esse é o óbvio. O resto, a pessoa tem que ver o nível que ela está, o jeito que é, se aquilo está bem diagnosticado, etc. É bom ouvir o médico especialista. Tenho começado a iniciar a vida sexual dentro de um relacionamento. Porém, na primeira vez, aconteceu de ejacular precocemente, onde a parceira teve de tomar a pílula do segundo dia. Gostaria de saber como evitar esse tipo de problema e não ejacular de forma precoce.
Primeira coisa, seria bom você ver um sexólogo sobre o seu assunto. Tem hoje os processos, ejaculação precoce é coisa fácil de melhorar, é muito fácil. Mas é bom falar com um especialista. Em masculinologia não faltou homem de ação e na feminologia não faltou mulher da mídia. Isso mesmo, a gente já corrigiu, tá? Nós já foi vimos isso aí. Um lapso. Eu devolvo agora a Adriana para vocês. Clotilde, aqui. Oi, Clotilde, fala. No detalhismo, na tecnologia, você fala da técnica da esnobação cosmoética. Isso. O que você quer dizer com isso? Eu já falei um pouquinho antes, mas é isso aí. É que às vezes você vai esnobar cosmoeticamente alguma coisa. Então, no caso das mídias hoje, se a gente for entrar em tudo que é mídia, tá difícil. Né? Por exemplo, eu esnobo muito o celular. Meu celular vive desligado, é só para emergência. Eu tenho condições de fazer isso. Tem pessoas que não podem, né? Porque às vezes a profissão não permite. Mas se eu tenho condições, eu vou fazer isso. Tá? Eu esnobo o celular. Tá? E com muita cosmoética, por exemplo. Eu não entro no Facebook. Minha opção hoje. Então, são coisas que cada um que tem que ver. A relação do tempo e do aproveitamento. Para algumas pessoas, isso é importantíssimo. Às vezes é importante para o trabalho que ela está fazendo. Para outras, não. Então, cada um tem que ver. Eu vou usar essa mídia para quando? Eu vejo filme. Agora, eu vou selecionar aquilo que eu vou ver. E aí, eu também não estou vendo de boboca, não vejo 5 filmes no mesmo dia, entendeu? Então, essa dosagem, essa correlação é que cada um tem que ver e saber esnobar aquilo que, para mim, no meu momento evolutivo, não está funcionando. Pode ser que, em verdade, relativa de ponta, pode ser que daqui a um tempo eu precise. Hoje, não. Então, é esse jogo que cada um precisa entender, né? Aqui você fala na parte de colegiologia, o colégio invisível dos reeducadores conscienciais. É porque tudo isso aqui, ele leva uma questão de reeducação, né? A gente tem que saber, hoje, a gente coloca aqui no final da argumentologia, a gente coloca, né, que a vida moderna é praticamente inviável sem a utilização de conteúdos das mídias em geral. Então, isso é fato. Entretanto, a extensão quantitativa e os níveis qualitativos diversificados exigem a seleção criteriosa. Aí entra a inovação, né? Eu vou ter que selecionar. Notadamente, devido ao crescente número de temáticas fúteis, infantilizantes, belicistas e anticosmoéticas. Fato já esperado em plena era das Vasconcelos. E aí vem, o uso inteligente dos recursos midiáticos, principalmente para ampliação de investigações pessoais, tem como efeito a ativação dos atributos intelectivos, condição antípoda ao anestesiamento midiático. Então, você não vai deixar de usar, você não vai deixar de ver televisão, você não vai deixar de ver filme. Eu sou a pessoa da informática, quer dizer, eu faço pesquisa direta na informática. Então, eu uso muito. A questão é saber usar isso, para você, porque também, se não tiver um mínimo de disciplina, você se perde ali e o tempo passa, né? E a gente termina, né? Portanto, a existência evolutivamente prolífica neste século XXI requer autodiscernimento aplicado à avaliação sincera e realista do aproveitamento cosmoético aurido nos momentos existenciais gastos em frente às mídias contemporâneas. Então, aí cada um que tem que ver o tempo que eu gasto é útil, tem produção. Mesmo que eu precise, de repente, ver uma coisa, não, eu quero esfriar a cabeça, eu vou ver alguma coisa. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, é a questão do atenuante. Eu estou fazendo isso conscientemente. Tatiana, Osvaldo, tenho 2 perguntas para te fazer. Eu gostaria que você amplie o conceito aqui na binomiologia, na página 2, o binômio ideia feita, lugar comum. Isso é justamente o que muitas vezes, em determinadas programações, é isso que vem, né? Eles vão passando uma série de ideias feitas, quer dizer, aquela ideia que já vem pronta, você só engole, então você não te faz raciocinar, está pronto. Já vem aquela situação de cima para baixo, não, a ideia é essa. E o lugar comum é aquilo que todo mundo já concorda. Então, por si, ela já é digerida. Então,
Até tem alguns autores, eu trouxe esse aqui, livro é antigo, né? Sobre a televisão, e o autor, ele fala isso, né? O livro é de 1980 e pouco, se eu não me engano. 97, do Bourdieu. E ele fala de fast food cultural, e ele fala do fast thinkers, quer dizer, você é aquele pensamento rápido, e ele chega a falar que a comunicação, ela acaba, nem seria uma comunicação. Quando fica só comunicando lugar comum, não é uma comunicação, porque você já sabe, eu já sei, é só você finge que comunica, né? Mais ou menos assim, né? Então há esse processo todo, tá? Só que isso aqui já está falando mais em relação à televisão. Hoje as mídias já são muito mais do que só a TV, né? Não chegava a entender o negócio de lugar comum, agora entendi. Entendi. Ok, agora na paradoxologia, na segunda linha, o paradoxo das múltiplas desinformações em plena era das supercomunicações. Quais os exemplos que você pode dar dessas múltiplas desinformações? Olha, um exemplo que a gente pode falar. Primeiro, as distorções que existem, né? E segundo, acho que o grande exemplo que a gente tem é a internet. A internet é muita informação. Agora, vai puxar o percentual de coisa boa ali. Tem que saber procurar. Tem muita bobagem. Qualquer um vai lá, pega um blog e começa a falar alguma coisa. Então, como é que você vai... E fala, às vezes, por falar, né? Então, como que você vai selecionar isso? Então, tem muita desinformação, muita informação trocada, Só você vai pega a Wikipedia. Tem coisas que são fidedignas, mas tem coisas que é uma loucura. Não dá para sair confiando. Então, existe é uma era da supercomunicação, mas tem múltiplas desinformação, quer dizer, informação errada. Informação, às vezes, distorcida. A gente chega a falar em algum lugar aqui, não sei se é no polinômio ou no trinômio, que a gente fala da omissão, né? A omissão, aqui, ó, no trinômio, a omissão, distorção e inverdade. Então tem essas três coisas. Então, até se fala, até na própria televisão, às vezes nos meios jornalísticos, né? Há muito patrocínio por trás, há um filtro daquilo que é passado. Então, por isso que é importante ver, às vezes, várias revistas, vários jornais, porque aí você vê os vários pontos de vista, para você não ficar só formatado naquele que está em um só, né? Confrontação. Obrigado. Professor, uma pergunta. Quando que você prescreve, qual o motivo de você prescrever para alguém o conscienciograma, por exemplo, como a principal coisa a pessoa fazer naquele Eu prescrevo para todo mundo. Não, eu sei, mas quando eu digo assim, a principal coisa para a pessoa fazer, às vezes fala assim, não, você tem que estudar mais o processo da comunicabilidade. Outro você fala, você tem que estudar mais o processo do parapsiquismo. Você falou para mim assim, tem que estudar mais o negócio do conscienciograma. O conscienciograma é a hora que a pessoa ainda precisa estudar muito a si mesma. Então isso é importante quando a gente indica especificamente nisso. Você precisa estudar você, seria bom você ver o conscienciograma. Se você não der conta, apela, vai para os cursos, Sim. Dá um jeito. E daqueles, tem 6 itens lá que o senhor colocou, né, no conscienciograma, fora o lossoma, né? Teria já são bem complexos que estão lá, né? Minha ideia não é dizer que falta, mas assim, se fosse desenvolver mais o conscienciograma, o senhor colocaria, qual o atributo o senhor colocaria além daqueles ali que... Não, você pode levar aquilo para 50 mil. Eu fiz 2 mil. Não, sim, mas eu digo dos atributos. Eu sempre falo, quando o povo pergunta isso, eu falo, 6 atributos. Só de profissão, você pode arranjar 1000 profissões. Pensa bem no resto. Mas eu digo dos atributos. Tem Pois mas os atributos dependem disso, de cada coisa que a pessoa faz. Os atributos estão, todos eles, adstritos às manifestações da consciência. Então tem que ver, cada um como é que é, e a capacidade de cada um. Qual é o jeito da pessoa? Qual é a classificação que a pessoa se dá quando ela se avalia no conscienciograma? É aí que ela tem que ver depois. Entende? O conscienciograma não é fácil. Se fizer muito silêncio, eu vou falar do assunto. Pode? Então eu vou falar. Só para a turma não reclamar tanto. Mas o
caso todo que eu quero falar é o seguinte, é a autopotencializaciologia, quer dizer, a autopotencialização, ou seja, a força da pessoa, do ponto de vista da pessoa em si. Isso é um estudo da auto-mega conscienciológico. Agora, o que é que se passa? No caminho evolutivo para a auto-semiconsciencialidade, quer dizer, a pessoa vai ser semiconsciente. A consciência, então, principalmente a consim, quer dizer, a consciência humana, ela identifica, dentre outros, por exemplo, as condições da autotransafetividade e o autoabsolutismo que eu tenho falado aqui. Então, vocês chegaram nesse nível. Vocês já viram o que é isso? A aplicação disso e interesse por isso. Agora, além dessas duas condições transcendentes, a Consim-Luz se identifica ainda, logo em seguida, no seu périplo de mega autocognição, quer dizer, quando ela está se desenvolvendo essa cognição, ela começa a se libertar teaticamente, de fato, do nível da pré-serenologia, essa condição nossa de pré-serenose. Então, o que é que seria isso? Seria as autopotencialidades mentais somáticas, que é o que eu tenho me batido aqui. Agora, tais potencialidades pessoais incluem o parapsiquismo, a interassistencialidade, os megatrafores essenciais, que dizem respeito à autoevolução da pessoa. Mas vale a gente enfatizar que essa autopotencialidade, essa força da pessoa, quando ela é descoberta, ela traz, e a pessoa vê uma série de consequências evolutivas avançadas, que se impõem, principalmente do ponto de vista, em vez da autopotencialidade, a heteropotencialidade, a potencialidade do outro. Condição essa com a qual a consciência pré-serenona vinha preferindo deixar predominar erradamente em seus esforços evolutivos, ou seja, tem gente que não quer examinar a si mesma, mas ela quer ajudar os outros, pensa nos outros, mexe com os outros, mas ela não faz nada consigo. Então, isso aí, esse predomínio ou monopólio do poder sobre as outras consciências é uma coisa. E isso em detrimento do poder dessa mesma consciência sobre si própria. Então, por exemplo, a pessoa é um líder, ele quer mandar em todo mundo, mas ele não examina os erros que ele tem. Isso está faltando. A autopotencialidade identificada, usada, aplicada. Isso é terrível. Agora, o paradoxo. Essa reação pessoal de lucidez maior, a princípio, surge como sendo paradoxal, pois parece concentrar-se no egokarma, saindo do grupo karma, sem nem mesmo cogitar do polikarma. E a pessoa tem que olhar como é o processo da potência dela, a potencialidade dela. Agora aí, no entanto, as autorreflexões maiores, quando isso se desenvolve, dessa própria autopotencialização, a consciência acaba reconhecendo que a egokarmalidade, ou seja, a autopotencialização sobre si própria, significa renúncia ao monopólio sobre as outras pessoas, que é a grupo karmalidade, com a intenção de se aperfeiçoar na vivência da assistencialidade, através de maior autocognição, isso já em pleno universo da polikarmalidade. Então, aparentemente é um paradoxo. Você passa por cima do grupo para ver a polikarmalidade, que é mais séria, você não vai pensar, então, não tem mais espera de retorno, a pessoa já sobrepara isso tudo. Agora, outra coisa é a mega-ressexologia que isso causa. Com a expansão das autopotencialidades, a consciência deixa um mundinho pessoal para vivenciar a amplitude autopensênica, com a ampliação do próprio mundo pessoal, que é a mega-ressexologia. Ainda uma conduta exceção na vida do homem e da mulher nessa nossa época nossa. Isso é uma conduta exceção, não é todo mundo que pensa assim, nem chegou lá. Por isso que eu falo, vocês já estão chegando nesse ponto.
Nessa altura, então, a pessoa descobre como vinha vivendo sem identificar o seu ciclo de desperdício das autopotencialidades multifacéticas magnas. Eu falo muito nesse ciclo de desperdício em vários verbetes da enciclopédia. Agora, a pessoa nisso, ela está buscando ainda aplicar o trinômio, autopotencialidade, auto-organização, autossuficiência. Eu já falei isso também em vários verbetes. E também o crescendo das autossuperações intraconscienciais, dentro da crescendologia. O trinômio. Autopotencialidade, organização, autossuficiência. Isso tem alguns verbetes meus que eu já falei nisso. Agora, o crescendo é das autossuperações intraconscienciais, é a crescendologia. Professor Valdo. Isso aí é que a pessoa tem que entender, porque é uma sutileza, mas de alta expressão, é muito sério. Agora, o ciclo que eu falo muito aí nos verbetes é o ciclo de desperdício das autopotencialidades. No caso, são potencialidades multifacéticas magnas. Entende? Então, isso aí é coisa mais avançada. No entanto, aparentemente, né, fica parecendo que eu estou falando rebarbativo, a mesma coisa que eu já falei, tudo, e não é não. Se a pessoa for ver... Professor Valdo, eu acho que eu perdi um caminho aí. O senhor falou assim, ó, que a pessoa quer chegar usar a potencialidade sobre o outro e não quer sobre si. Que isso seria negativo, seria o poder. Porque ela não se examina. Então, por exemplo, tem gente que usa a assistência para acobertar seus defeitos. Isso. Aí... Ela faz que está assistindo aí e não avisa nada, não examina nada de si própria. Isso. Aí quando você falou no paradoxo da pessoa concentrar no ego-karma, querendo chegar no polikarma, sem passar pelo... Eu achei que era isso aí, mas não é, isso é positivo. Porque o polikarma, ele supera o problema do grupo karma. Ela sai do ego para lá. Agora, muita gente aí vai ter que fazer isso ainda. Para chegar no polikarma puro. O que eu tinha entendido de manhã, mais ou menos respondeu uma pergunta que eu fiz, era que a pessoa saía do ego-karma para o polikarma, mas passando, quer dizer, exercendo Não, tudo... eu estou falando que ela sobrepara, ela já passou por isso. Entendi. Já liquidou. A gente entendeu isso tudo. O processo é chegar lá na ponta de maneira com hombridade, de maneira elegante, do ponto de vista evolutivo, de alto nível. Ela chegar no polikarma com cosmoética, sabendo o que está fazendo, com intenção adequada, com prioridade. É não perder de vista a própria pessoa. O que você não entendeu? Não, perguntar se a gente poderia afirmar que o grupo karma ainda é uma extensão do ego, né? Como o senhor fala de filho, mas a gente pode estender isso também para o grupo. Olha a família nuclear. Então, na hora que você sobrepaira... Olha a etnia. Raciocina etnia com xenofobia. No policarmalidade não pode ter mais nada disso. Acabou. Então é o caminho já do processo abrindo para a transafetividade. Entende? Agora, o que eu estou tentando é clarear isso que está obscuro, que ficou lá para trás. Da pessoa com a potência que ela tem, a força que ela tem. Então, pelo que eu entendi, o paradoxo... Agora, veja, autopotencialidade é uma coisa, heteropotencialidade é outra. Agora, hétero. A outra pessoa tem a potencialidade dela. E você, a hora que você está usando sua força com o outro também é um tipo de heteropotencialidade. Agora, eu quero ver a autopotencialidade aplicada corretamente na evolução. É aquela história, por isso é paradoxo. Você vai ter que fazer um movimento centrípeto, que é de auto-pesquisa profundo, é o crescendo de auto-superações, para você conseguir sair disso. Centriplicamente, é o jeito. Então você vai lá e volta para depois ir corretamente. É um ciclo. A evolução é feita assim. Ninguém vai para a policarmalidade sem passar por uma opção de processo. Egóico pessoal, egóico grupal. Isso não tem jeito. Professor Valdo. Agora, a gente tem que falar nisso para vocês entenderem isso bem. Aqui é a Rosa. Eu estava até, antes de o senhor abordar, estava fazendo uma reflexão. Quando a Adriana colocou ali que essa dupla plateia na mídia ocorrendo, aí eu comecei a pensar no gap, né? Como que nós
poderíamos ajudar nesse minimização desse gap entre nós que já enxergamos essa situação e a grande maioria, né, que não enxerga que existe duas plateias, que existe a multidimensionalidade. Aí foi quando o senhor colocou a questão o distanciamento, quando há o distanciamento de se deixando de ser preserenão, fazendo um sobreparamento na grupo karmalidade, que é justamente onde está ocorrendo a situação, indo para o polikarma, onde a própria consciência vai ter condições de aprimorar cada vez mais esse olhar para, digamos assim, essa grupo karmalidade que já está tendo esse gap. Mas é difícil, o senhor que já passou por isso, é bem difícil, né? A gente tem muita vontade de assistir, tem muita vontade de clarear, né? Mas a gente tem que assistir. E na vida tudo é assim. Por exemplo, você quer que eu analise uma coisa sua, que é típica da sua pessoa? Pode falar à vontade. Eu nunca falei. Você precisa raciocinar, e você fecha até os olhos para raciocinar, para poder fazer uma pergunta. Você tem uma incapacidade total de chegar direto e fazer a pergunta igual a todo mundo. Você raciocina tudo antes, porque parece que você deve ter tido um trauma nisso no início. Não deixaram, então alguma coisa que você esqueceu na hora. Então, primeiro você repete toda a ideia, a ideologia, o tema, o assunto, para depois você chegar na pergunta. Você não vai direto à pergunta nunca. Ela sempre fez isso, pode observar. E outra coisa, ela concentra tanto que ela fecha os olhos para falar. Isso você tem que superar também com o tempo. Então são coisas assim. Esse aí é de comunicação, a corretor. Mas vocês já viram que ela é assim? Ela nunca vai direto no assunto. O que é isso? Ela nunca fez isso. Professor. Ela raciocina tudo, repete tudo que você falou, ela concentra tudo para ficar tudo bonitinho. Agora, veja, ela não está errada, não. Professor. Ela está certa. Isso aí é uma técnica até de escolaridade, porque ela é professora, está tudo certo. Mas agora, veja, nessa altura dos acontecimentos, ela tem que deixar disso. Não precisa mais disso. E quando eu ia muito direto, professor, na época do muito infantilismo, eu fazia muita burrada. Então agora eu prefiro raciocinar mais lentamente para não cometer burradas. Para mim, você teve algum trauma que leva a isso. Eu já vi várias pessoas assim. Não, ela está fixando, é isso. Isso é a retenção da memória. Ela ainda não conseguiu fixar a memória. Então ela se concentra para começar a fixar. Tem a memória nisso também. Se ela dominasse o processo, é que o assunto é novo. Por isso que na pergunta ela é assim. Agora, isso é bom, mostra o seu magistério. Mas nessa altura dos acontecimentos, você não está dando mais aula para a meninada aqui. Então você já pode ir lá na frente, cortar, fazer o atalho. Está entendendo? Ela precisa agora do atalho. E outra coisa, não precisa fechar os olhos. Fica de olho no lógico para falar com ele. Não, seu olho até que é bem normal. Viu? É bem normal. Professor, aqui em cima, Gilderley Colares. Tá, eu gostaria de entender um pouco mais a autopotencialização que o senhor comentou. O senhor discorreu várias coisas aí. O que eu entendi mais, não sei se eu me corrijo por gentileza, ela tem mais a ver com a autorreciclagem da pessoa, o fôlego da reciclagem. Não, tudo isso que nós estamos falando tem autorreciclagem. Agora, nesse caso aqui, a mega reciclagem, ela é maior, é mais profunda, é mais abrangente. Porque a pessoa já está caminhando o seu ego para a policarmalidade, entendendo o que é isso. Agora, é bom você pegar na enciclopédia e ver tudo que eu estou falando, polikarma. Olha tudo que tem lá. Olha pelo Find. Ok. Aí vai te ajudar bem, para você entender o que é policarmalidade. Obrigado. Agora aqui, estou há 3 semanas assistindo os verbetes pela internet e, sem querer,
Foi através desses verbetes que acabei de conhecer os trabalhos da conscienciologia. Eu não entendi. Os verbetes não são da conscienciologia? Eu não entendi. Estou gostando muito pela seriedade com que as pessoas tratam esse tema e principalmente o empenho que o senhor tem em cima desses estudos. Às vezes eu vejo alguns verbetes e penso que muitas coisas são traduções daquilo que temos hoje já descoberto. Um exemplo, o verbete da viragem intermissiva. Ao ler ele, parece muito com o filme Nosso Lar. É normal esse tipo de comparação? Mas não é a mesma coisa, né? Não vem com essa. Você está querendo fazer um migucinho. É a vovozinha, tá, ô chefe? Tá acochambrado. Como sou iniciante nos estudos, o que o senhor recomenda como start nos meus estudos? Eu pensei em comprar o livro do senhor, o Projeciologia. É esse o caminho? Mas seria bom você ler o Nossa Evolução. Nesse caso, é o melhor que você vai fazer para entrar aí no start, para desancar ou deslanchar com o negócio. Tá certo? É uma boa. Agora, não adianta comparar, não, que eu deixei o movimento espírita faz 50 anos, tá? Estou sempre com a sensação de que tem alguma coisa errada. Não parece ser angústia exatamente, mas tem alguma coisa errada, como se fosse uma coisa me espreitando, como se a qualquer momento fosse levar uma bolada nas costas. Parece que eu não esteja percebendo, não sei identificar se é meu ou de algo externo. Mas é sempre essa sensação de desproteção, como se estivesse suscetível a algo, como se estivesse no caminho inverso, fora do fluxo. E efetivamente não tem nenhum problema efetivo para tirar a tranquilidade. Pode me ajudar a buscar uma luz sobre isso e dar nome a essa sensação para buscar a solução? O que pode ser? Isso é assédio, companheiro. Heteroassédio. E você está cultivando através do autoassédio. Para com isso. Deixa de bobagem. Isso é ilusão. Agora, tem assediador atrás. E eu quero te falar, eu vou te dizer. No caso, é uma mulher que está falando isso. Entende? Agora, é uma mulher. Ela é uma mulher e é uma mulher extrafísica. Eu reparei aí que é uma mulher. A escrita também é uma forma de arte, assim como fotografia e pintura, de acordo. Eu também falando para você é uma arte. O que eu escrevi aqui também é uma arte. Você falando para mim é uma arte. E a vovozinha é uma arte. O escritor, assim como o artista, também pode usar como fonte de sua produção as percepções, as emoções e as ideias. Não, ele é obrigado a usar. Ninguém consegue raciocinar sem colocar emoção no meio. Não dá para destacar uma coisa de outra. O desenho facilita e é muito útil nos processos da ciência. Sim, eu também estou de acordo. E daí? E a vovozinha vai bem com a sua arte? E daí? Outra coisa. Todo mundo aqui nasceu criança pequenininho. Outra coisa, teve uma vida também dentro do útero. Uma vida uterina horrível. Você era um micróbio lá dentro e deixou de ser isso. Você quer continuar a ser micróbio na arte? O problema é seu. Agora veja. Então essas coisas todas, isso é o pré-primário, é o pré-maternal, é o início do princípio do começo das coisas primárias. Arte é primário. É só isso que eu quero que você entenda. Agora, arte, instinto, o processo do feto, tudo está conosco. Nós somos os fetos que cresceram. Vamos entender bem isso. Agora, nós não estamos mais vivendo igual feto. Já pensou se estivesse dando patada na barriga da mãe? Nós já deixamos isso há algum tempo. Então, raciocina nisso. Agora, olha, com isso não quer dizer que eu vou começar a fazer monumentos para a arte. Nós já fazemos algum monumento. Que nós estamos com 134 bustos, que são esculturas de 3 artistas aqui no CAEC. Isso é arte. Essa aqui é uma grande arte, presta atenção. Agora, nós temos mais arte. Por exemplo, a arte do designer que fez essa garrafa. A arte do designer que fez esse copo transparente, veja só. Isso tudo é. A arte desse pires, ó, aqui. O design, quem mexeu, tudo tem arte, no entanto, tudo é tecnologia. E a arte disso aqui, ó. Eu que dei a ideia para fazer isso aí desse jeito, do jeito que é. E fim de papo, tudo é arte. Quem não é artista? Até o feto é artista. Então vamos entender, é o caminho para a gente se libertar da arte.
Professor, Sim. Esse tema que o senhor está levantando novo aí, autopotenciologia, ele está estreitamente ligado com a teática, não é isso? Não, todo tema tem uma teática, que é a teoria e a prática. Não, porque o senhor diz... Agora, o que eu quero dizer é assim, tudo tem a teática, a teoria e a prática. Isso aí, até aí morreu o Neves. E daí? É o que eu estou dizendo, o senhor falou assim, a pessoa aqui, ela se preocupa em assistir os outros, orientar, mas ela não faz com ela. Não. Então está faltando teática. Não, está faltando ela também ter autoconsciencialidade e acabar com a autocorrupção. Porque isso é autocorrupção. Está faltando aí a cosmoética, não é teática. Sim, mas ele está pregando... A teática está aí, mas não é isso. Eu entendi. O problema é a cosmoética, a pessoa não tem. Entendeu? Você está vendo que eu estou falando com muita definição as coisas com vocês, porque hoje eu não estou mais brincando, a gente não está falando aqui para curso primário mais. Tem que falar tudo na cara. O que você acha? Entendi. Agora, tem lógica isso que eu estou falando? Total, isso você tem que olhar. Total. Vocês têm que desancar comigo, acabar comigo, assim não tem lógica. Eu tenho que estar falando aqui com lógica, tem que ter princípio, meio e fim. Tem que ter racionalidade no que eu falo. Se não tem, vocês têm que acabar comigo. Não interessa. Com essa veemência que eu falo para vocês, vocês têm que falar com a veemência dupla contra mim. O que eu estou querendo fazer, professor, é a ligação dessa autopotenciologia com isso e também com o autoabsolutismo. Porque a partir do momento que ela começa a fazer o autoabsolutismo, ela se volta... Eu dei a dica. Isso, ela volta para si para poder... Mas isso é para começar. É bom pegar aqueles 15 itens, você vai ter a maioria deles dentro aí, aqueles que eu vivo falando aí do processo mental som. Que o processo é mental somático. Entende? A gente está tirando isso do cardio chakra, você está entendendo? Do umbilico chakra, levando para o corono chakra e transcendendo o processo para o paracérebro. Essa é que é a ideia. O que você quer? Professor. Estamos sem microfone. Acaba de vez com aquela hipótese de depois de consciência livre você ficar uno, a perder a unicidade. Isso acaba. Como é que é? Essa autopotencialização, esse conceito de autopotencialidade, né? Ele acaba com aquela ideia, com aquela hipótese de quando você vai ficando mais evoluído e vira consciência livre, você vira uma unidade só, vira todo mundo igual, porque esse conceito que você está dando fixa na pessoa. Você vê todo mundo com os mesmos direitos. Isso é fraternidade, é aquilo que eles queriam na Revolução Francesa e não conseguiram. A igualdade, a fraternidade. Porque esse conceito que o senhor está dando fixa na pessoa, quer dizer, a pessoa com grupo, depois a pessoa com polikarma, né? Então, não faz sentido você perder a unicidade. Aí é que é o brabo. Isso aí vocês têm que estudar também. Aqui muita gente também ainda não entende o que é polikarma. O polikarma, por exemplo, agora que está chegando lá no Conselho dos Epicôncios. Ele não tinha antes. O que você acha? Você quer desdizer o que eu acabei de dizer? Não. Hoje eu estou espicaçando vocês, para mostrar a realidade. Eita vida. Professor Valdo, aqui, do ladinho da letra B, por favor. Aqui. O senhor pode comentar um pouquinho mais sobre a ampliação do mundo pessoal? É quando a gente aplica a lucidez o tempo todo, quando amplia a lucidez, que o senhor trouxe agora há pouco, baseado no conceito que o Jorge perguntou, a ampliação do mundo pessoal. O que seria essa ampliação? A multividência. É o processo da cosmovisão. Aquilo que eu vivo falando com vocês. Tem que é a aplicação, então, da lucidez algo mais avançado. Esse é o caminho. Nós estamos dando aí as dicas para chegar lá. Okay. Uma pergunta para a Adriana. Adri. Na primeira folha, ali em fatologia, na penúltima linha, eu não sei se você já falou, porque eu cheguei um pouquinho depois, o anestésico, não químico, passível de causar danos à clareza intelectiva. Sim, eu já falei sim. Ele tem uma relação direta com um efeito, ó. Lá no penúltimo efeito, os efeitos dos excessos imaginativos, falseadores das realidades, confundindo a autodividência.
Então, é um anestésico que ele não é químico, tá certo? Mas que, em excesso, se a pessoa ela fica se anestesiando com esse processo, se alienando da realidade, ela pode gerar um processo de excessos imaginativos, de falseamento da realidade que confunde. Então ela começa a ver o mundo de uma forma fantasiosa, de uma forma às vezes ingênua, uma forma simplória. Ela não aprofunda a realidade, a visão de mundo dela. E aí a gente até coloca lá na pensenologia, né, que o vício da primazia das ficcionalidades na autopensenização, prenunciando a parapsicose pós-dessomática. Então, aquela pessoa que ela privilegia viver desfocada da realidade, é o famoso pessoa que sonha acordado o tempo todo. O que é parapsicose pós-dessomática? A pessoa entra num processo dentro dela de imaginação e de fantasia que pode ficar totalmente perdida lá dentro. Então, é um prenúncio, é um risco. É um desprezo pela lucidez, né? Como a gente fala na frase enfática lá, ó. Que a condição de anestesiamento midiático importa ao intermissivista, por demandar esclarecimento, que é necessário que a gente esclareça, entra a questão da reeducação, que foi perguntado aqui do Colégio Invisível, né? Isso é um fato que precisa e cada vez mais no mundo de hoje, que as mídias estão onipresentes. Alertar sobre as dispersões das prioridades evolutivas, aquilo que a gente falou antes também do aproveitamento do tempo, né? A pessoa, às vezes, ela vai perdendo, o tempo vai passando e ela está lá anestesiada. E mensurar o apreço pela autolucidez. Quer dizer, a maneira como que a pessoa lida com essas mídias, ela pode mensurar, fazer um autodiagnóstico do apreço que ela tem pela lucidez dela. Ela precisa anestesiar a lucidez dela quanto? Já precisa dormir, né? A gente ainda precisa dormir. Se a gente não dormir hoje, não sonhar de certa forma, a pessoa enlouquece, né? Hoje, no nosso nível evolutivo, a gente precisa. Então, ela precisa anestesiar ainda a mente dela, por quê? Por isso a gente pergunta lá na questionologia, né? Você ainda anestesia? Por qual razão? Pensa sobre isso. O que a gente precisa ainda mexer, trabalhar? Adriana, sim? Adriana, aqui na numerologia, penúltima linha, em numerologia, fabricação estudada de personalidades modelos. Você poderia falar assim, de um exemplo positivo nessa área ou não existe, fora da CCCI? Olha, aí tem que ver. Aqui está mais neutra a situação, né? Algumas são patológicas, que a gente está falando da mídia, né? O que a mídia faz? Ela tem uma construção proposital de objetos de desejo. Isso é óbvio, né? Vamos chegar lá. A fabricação, a criação premeditada de demandas de consumo. São os modismos. A indução intencional de reações emocionais. Aqueles comocionalismos, né? Que tem em função das pessoas. A fabricação estudada de personalidades modelo. Olha, eu acho que isso aqui tudo tem que levar em conta. É difícil falar assim, sempre é patológico, mas eu diria dizer que... Porque como a gente fala fabricação estudada, uma coisa é uma pessoa que ela é exemplo pelo que ela é. Outra coisa é uma pessoa que é fabricada. Então tem muito desses grandes midiáticos, celebridades, que é tudo fabricado, é tudo feito ali, pensado e repensado. Então, agora falar tudo é patológico? Não sei, teria que dar um desconto. Mas diria que o percentual seria grande. Eu teria que pensar. Teria que ver alguém que fosse, assim, super positivo. Teria que pensar com mais calma. Se você lembrar de algum aí, você fala. Recentemente, um amigo espírita me recomendou o livro Legião, que faz parte de uma trilogia chamada O Reino das Sombras. Gostaria que comentasse sobre esses 3 livros. Eu não li nada disso. Esse negócio de baratrosfera, eu não perco tempo com isso. Sobre umbral e baratrosfera, eu sou especialista. Entende? Praticamente, eu sei tudo sobre isso. Aquilo que me interessa. Gostaria de saber se a língua latim é superior às outras, energeticamente falando. Não. Um idioma pode ser superior aos outros, dependendo da energia de quem fala. Então, ele pode ajudar muitas pessoas se olhar a intenção e o modo da pessoa aplicar o idioma. Sobre o verbete do dicionário, o senhor poderia aprofundar em taxologia a AIDS. O possível contato nosológico se dá de vida padrão pensando o portador do HIV ou pelo fato dele ter uma doença grave intrafísica. Como se dá essa contaminação energética?
A melhor conduta energética profilática seria, então, nos abster contra a exteriorização direta das energias em caso de doença intrafísica de qualquer tipo? Não. O problema é a pessoa ver o que é que ela transmite. Olha, coloque na sua cabeça o seguinte: na hora que você está transmitindo energia, você pode estar usando ectoplasma. O ectoplasma sai das suas células. Então, aquilo que sai da sua célula pode pegar na outra pessoa. Aí depende do que é. Ectoplasma vem do citoplasma da célula. É lá de dentro. Então é um negócio bravo. É pior que fazer massagem na outra pessoa. Olha bem isso. Agora, por exemplo, qual tipo de ectoplasma? O que é que está sendo feito? Tudo isso tem que saber. Então, agora, AIDS, por exemplo, de modo geral é um perigo. Por quê? A AIDS pega através de beijo, através das coisas de dentista, através de um monte de coisa se pega a AIDS. Aí o HIV é violento. E outra coisa, está em mutação, está cheio de problema. HIV não é fácil. Eu estou dando um exemplo. Agora o resto, a pessoa que pensa. O que a verbetógrafa pensa sobre a anestesia criada pelos convencionalismos sociais das festas de formatura, por exemplo, de medicina, que são super caras. A minha será no valor de R$5.000, vendendo a imagem de celebração com muito glamour e álcool. São os bobocas esses caras. Na minha terra não tinha isso, não. Eu, quando me formei, não era assim, não. O problema hoje é que está se fazendo uma superprodução, né? Não, isso é a indústria da colação de graus. Virou indústria da formação. Isso faz parte como a cereja do bolo da indústria da educação. Na minha terra não tinha isso, não. Quando eu me formei, não tinha nada disso. Nem odontologia, nem medicina. Essa loucura, né? Dentro do contexto da anestesia midiática, de que modo podemos interpretar a expressão popular? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E quanto a TADs, é possível realizá-la através de imagens? Bom, é lógico que o que a gente está fazendo aqui, a tertúlia é filmada. A gente está fazendo todo um trabalho aqui filmado. Agora você está falando em imagem, assim, um desenho? Olha, pode. Eu acho que tem determinados desenhos que passam uma série de informações. Tem até o Quino, né, que é bem conhecido, ele tem aqueles desenhos dele que ele passa uma série de mensagens naquele desenho. A questão é o percentual. Aí você tem que ver. É um recurso? Mas se você fizer um artigo esclarecendo a fundo o caso, abordando várias situações, talvez não seria mais produtivo? Então tem que ver, tem que estudar com calma. Eu queria só trazer uma pesquisa que eu vi e para a gente pensar, isso pelo menos me chamou bastante atenção. Ela é do ano passado, de agosto, que fala assim: cada hora em frente à televisão reduz 22 minutos sua expectativa de vida. Eu não sei se está meio pesado, né? Porque quem fez essa pesquisa é uma universidade da Austrália e publicou num Journal de Medicina dos Esportes. Então, mas o que eles estão alegando? É porque cada hora de sedentarismo em frente à televisão aumenta os fatores de risco associados a doenças crônicas, como tabagismo e obesidade. Então, não sei se isso aqui está muito puxado, obviamente teria que estudar com mais calma isso, mas faz pensar, né? Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Então, tem outras pesquisas também, que não é tão assim radical como esse 22 minutos, mas fala a mesma coisa. Passar muitas horas em frente à TV aumenta o risco de morte. E, de novo, a alegação, essa é uma pesquisa de Harvard, e, novamente, a questão que aumenta a questão da obesidade. A raiz é o quê? O sedentarismo, é a diabetes, é a doença cardíaca, uma série de coisas que se relaciona a comer em frente à TV, e assim vai. Acho que era interessante dar uma pensada sobre isso aqui. Sim? Juderley Colares, aqui em cima de novo. A respeito daquela ideia da anestesia, você comentou Deixa eu tentar entender um pouquinho mais para a gente poder crescer nesse pensamento aí, nesse pensene. Tu comentou en passant a respeito da perca da lucidez ou da necessidade da diminuição de lucidez esporádica para a gente. Isso não tem a ver um pouco com a perturbabilidade que nós teríamos, talvez, com o processo de consciência contínua, ou com o processo de cosmoconsciência, algo relacionado assim? Olha,
Na hora que a gente chega no processo de consciência contínua, aí nós temos justamente essa lucidez direta. Então não tem isso. Você já está no nível de atilamento. O ideal é não precisar disso. O ideal é que a gente esteja o apreço pela lucidez o tempo todo. A gente esteja lúcido todo momento. Isso é o ideal. Isso. E isso é o que a gente deve buscar. Ou talvez nós não estivéssemos preparados para esses dois processos. Mas eu acho que o anestesiamento midiático, eu acho que a pessoa ficar parada em frente à televisão, totalmente anestesiada, isso é mais para patológico. Depende do nível evolutivo. Então, tem níveis que isso até mais tem atenuantes, tem outros níveis que não. Então, cada um que tem que avaliar o seu nível. E não usar como corrupção o fato assim, não, é porque eu preciso, calma. Então, a questão é que a gente falou lá no início, é a questão do discernimento para a gente manter a lucidez o máximo possível. Porque você pode estar em frente a uma mídia, mas você tem um objetivo do que você está fazendo, você tem um propósito, você está mantendo a sua criticidade, você está atento a tudo que está acontecendo. Isso é bem diferente. É a questão da tributologia. Agora, quando a gente fala que é neutra, por quê? Porque tem pessoas que precisam. Então, se a gente também jogar direto que tudo, calma, eu acho que tem alguns atenuantes. É patológico? mas existe atenuantes. Isso que a gente está querendo deixar bem claro aqui. Aí fez analogia, ao mesmo tempo como a gente ainda precisa dos sonhos, se a gente cortar hoje, parar de dormir e não sonhar, enlouquece, né? Então, a gente precisa ainda, que não é o ideal, mas ainda é necessário, a mesma coisa. Algumas pessoas ainda precisam. Existem momentos, às vezes, da vida que ela está usando aquilo ali. E muito que a gente vê também, que às vezes uma das raízes dessa necessidade, é quase um burnout mesmo. A pessoa está sem energia e ela vai para lá, só que ela não vê que ela piora. Tem a ressaca, né? Não sei se alguém já vivenciou isso. Tem a ressaca energética pós alguns processos desses. A pessoa fica lá horas e sai com uma ressaca, parece que está pior do que estava antes. Por quê? Foi vampirizada. Então, a lucidez, até que tem um verbete que eu já escrevi, né? O apreço pela autolucidez. É a gente tentar manter essa lucidez o máximo possível dentro do nosso fôlego. Eu estou batendo um pouco o pino com isso, porque não tem problema. Eu acho que eu estou encostando muito naquela ideia que a gente esteve trabalhando esses dias, que o pessoal, eu também às vezes tenho ideia de que o medo também tem benefícios. Isso é meio que paradoxal para a gente. Por isso que eu estou batendo um pouco um pino em cima dessa ideia aqui. O medo tem benefícios? Não, muitos de nós creemos e defendemos até que o medo tem benefícios, mas isso, eu discorrendo depois pensando, acho que é uma forma de justificar até uma postura anticosmoética nossa, ou uma maneira também de autocorrupção, de não enfrentar e acreditar que aquele medo tem algum benefício de se resguardar. Não, mas o medo é um mecanismo até de sobrevivência. Às vezes, se parece que um leão entra aqui, eu acho que é normal a gente ter medo, a gente vai ter que sair correndo, né? Então, existe... o medo, ele não é totalmente... Ele é um mecanismo de defesa. Você tem que, às vezes, tem que se virar e tem que ter medo mesmo. Então, isso aí existe o medo que a gente fala infundado, agora tem o medo fundado, né? Só mais uma última colocação. Eu não sei se tu colocou aqui, eu não vi, hipnose. Será que não valeria a pena citar? Não, a gente colocou aqui na parte da música, né? Olha só, a música é isso, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo com aquele verso melódico, cantando o tempo todo. Tem pessoas que é assim, né? Canta e canta e canta e canta. É uma auto-hipnose. E é o mesmo verso, é a mesma coisa. Ela passa horas, às vezes, canta e canta e canta e canta. É uma anestesia, ela desligou o mundo ali para ela. Obrigado. E a gente colocou a auto-hipnose sonora. Porque os outros não necessariamente, pode até pensar em esse aqui, eu achei que é o mais, assim, strike, né? Mais direto para a gente falar que é uma auto-hipnose. Os outros ainda tem alguma coisa para pensar. Humorístico, né? Aquelas piadas são contadas do mesmo jeito, sempre, todo mundo já sabe o final, e a pessoa fica vendo aquilo sempre, e vai rir no final ainda por cima. Então, é uma forma de não estar pensando. É aquilo que a gente falou lá na definição, né? Direcionando para atividade alienante, magnetizante, porque magnetizante, a mídia é colorida, é som, né? Chama atenção. Invariável na essência, né? Dependendo da atividade, não são todas, obviamente. Aquela que é invariável na essência, carente de desafios intelectivos, geralmente improdutiva. Então, existem atividades nas mídias que não são assim, que não são anestesiantes.
Elas podem ser, tem um documentário, uma coisa super interessante, você está pegando lá uma informação, um filme que você vai ter uma série de informações naquele filme, que você vai aprender um monte de coisa. Então, depende de como você está usando aquele recurso. Então, a questão da anestesia tem, 1, a qualidade do material. 2, o que você está fazendo com esse material. Você está estudando, você está aprendendo alguma coisa com isso, ou você está lá só de bobo, olhando ali, sem pensar. É aquela, como é que a pessoa fala, né? Eu não quero pensar em nada, então eu vou fazer isso. Obrigado. Então... Adriana, a gente sabe de alguns programas sobre violência, drogas, são temas que são realidade, fazem parte do dia a dia. Até o professor Valdo tem falado muito do Datena, que o Datena tem pontos positivos. Isso. Mas ali é diferente, ali é um documentário, ali é um fato, né? Pois é, qual seria assim? Informativo. Qual é a melhor forma de apresentar essa realidade sem ter efeito tão tóxico? Como é que você teria alguma sugestão? Não, mas eu acho que aí eu não consideraria isso anestesia, não. Porque isso aí é fato, até que eu não pus aqui. Você vê que eu não pus jornal, eu não pus ali, tem mais um processo de informação. Ali não, você está se informando, você está sabendo, é um fato. Os fatos, na era das Concelos, não são coloridos. Eles são bem enegrecidos. Então, isso não vejo como anestesiamento, não. O anestesiamento, a gente colocou aqui, ó. É bem a questão da a cinematográfica. O filme visto e revisto inúmeras vezes, sem objetivo pesquisístico. Já deve ter visto aquela pessoa que já viu o filme 6 vezes. Esse filme sabe de cor as falas, inclusive. E não tirou nada daquilo. Tá? A gente sabe da audiência desses programas. Esses programas têm alta audiência. Inclusive aqui em Foz, esses programas de violência têm alta audiência. Não, mas às vezes se é um fato, tem que ver. Mas dependendo da violência, ele pode se tornar evocativo e se torna entorpecedor, aquilo, não? No sentido de que as pessoas gostam daquilo. Espectro baratosférico mesmo. Mas olha só, é informativo, a pessoa vai lá, ela quer informação, está baseada em fatos. Se existe sensacionalismo é outra coisa. Mas se está baseado em fatos, é o fato. Quem vai ligar a televisão para ver aquilo é porque está precisando, está querendo se informar sobre essas informações. Então, eu não vejo assim, sabe? Sim. Então, infelizmente, a sociedade hoje que a gente vive, ela é patológica e as informações não são cheirosas. Você acha que a TV seria o meio indicado para utilizar essa mídia? Agora falando um pouco mais sobre a cidade de apresentação de conteúdo mesmo. Não entendi, fala de novo. Você acha que a TV é uma mídia ideal para apresentar isso? Esses fatos? Mas por que não? Não vejo assim, não sou especialista no assunto, mas não vejo problema. Tem que ter, tem o jornal, tem a televisão, tem a internet. A internet está pior ainda, você pega a coisa do Arco da Velha lá. Então, eu acho que a informação está ali e a pessoa tem que saber usar e os pais dosarem. De repente, tem até as classificações etárias, né, para evitar que a criança vá, mas isso é difícil você colocar, é melhor os pais terem esse controle, né? Então, não vejo assim, esse tipo de censura, não acho que é ideal, não. Acho que melhor é a transparência, quanto mais tiver, e a pessoa tem a opção de ligar ou não. Padre? Aqui, uma vez mais em patologia, a última expressão que você traz na página 1, a autovitimização cognitiva. Sim. Como é que você entende essa autovitimização? Como a falta de lucidez cognitiva ou mais voltado à própria dificuldade da pessoa na escrita, no processo de informações cognitivas? Não, olha só. O que a gente está colocando aqui? Vai num crescendo, né? Olha só. Falou que a pessoa não está selecionando o que ela está aprendendo no cérebro dela. Então, o interesse revelado, disseminado pela indústria midiática, ela está engolindo aquilo sem crítica. Ela tem uma série de repercussões intraconscienciais com isso e não se dá conta. Fica submissa a uma série de lavagens cerebrais. Então, ela tem uma série de descuidos com a lucidez dela. Ela está se vitimizando. Ela está enchendo a cabeça dela com estereótipo, ela não está tendo criticidade nenhuma. Ela está se submetendo a lavagem cerebral. Então, ela está se colocando numa condição de vitimização de conhecimento. Por exemplo, se ela está enchendo a cabeça dela de cultura inútil, de lixo mental, de bagulho pensênico, ela é uma forma dela se auto-vitimizar, ela está se auto-vitimizando. Ela está se colocando numa condição que ela está piorando o holopensene dela, ela está piorando a maneira dela pensar. É nesse sentido que a gente colocou. A gente foi num crescendo até chegar no up lá. Adriana, por gentileza, em parapatologia,
na segunda linha, você cita o autoencapsulamento patológico do desligamento emocional da realidade do entorno. Nós podemos entender o que disso? Quando esse desligamento emocional, a gente pode estar falando de uma pessoa que é assentimentada, em que ela está alheia ao que ela poderia melhorar, as emoções. O que é esse autoencapsulamento patológico, desligamento emocional? Eu acho que faltou o energético aqui. É o autoencapsulamento energético, né? Talvez faltou aqui a palavra energético para deixar mais claro. Ficou meio subentendido. Então, o que é isso? Na parafatologia, professor, na segunda linha. O autoencapsulamento energético, não sei se você já ouviu falar, é justamente na hora que você se blinda a entrada de qualquer intrusão, mas no momento que você, sadiamente, você está blindado. Então, nada vai interferir em você. O que é encapsulamento patológico? É na hora que a pessoa ela faz isso inconscientemente, mas ela vira o autista, ela vira uma insensibilidade, até ela se fecha, vira até de certa forma um casca grossa, ela não percebe nada, mas porque ela está fechada ali negativamente. E ela pode, inclusive, se encapsular com o assediador junto, quer dizer, piora ainda a situação. Tá? Então ela corta essa interação energética com o meio. Então, por isso que a gente fala que a pessoa para de perceber sinalética, ela perde, ela desliga, ela vira um autismo. E, às vezes, num processo midiático que a pessoa não tem lucidez, ela pode fazer isso. Então, ela fecha, ela não vê nada. Você pode gritar, ela não vai ver, ela fica ali, ó, vidrada naquela situação. E hoje em dia está piorando, né? Porque a questão dos celulares, então vai além da televisão. A pessoa ela fica com o celular o tempo todo. Tem várias observações. A gente vai numa cidade grande, a gente vê isso no Rio. Você vê aquele bando de pessoas sempre com o celular na mão e olhando para aquela telinha. Então, às vezes tem 3 pessoas, as 3 olhando para a telinha. Então, ela está ali, ela se fechou no mundo dela, esqueceu. É um paradoxo, ela está conectada com o mundo na internet, ao mesmo tempo desconectada de quem está do lado dela. Ela aparenta estar em movimentação cerebral num ritmo acelerado, mas ela mas fechada naquele mundinho dela e fica ali. Então é isso que a gente quis colocar nesse encapsulamento. E revirar nesse autismo, desse pré-autismo, qual seria assim o efeito de profilaxia para que pudéssemos, assim, em questão de assistência, a fazer em nós mesmos, se fôssemos nós os encapsulados ou alguém de nosso convívio? De nós mesmos, não estou falando aqui, eu estou falando que é circunstancial, não é crônico, né? No momento lá. A gente coloca antes, olha, a premissa do estado vibracional. Se a pessoa faz estado vibracional, se ela fica mais atenta energeticamente às situações, ela não vai entrar nesse processo, ou ela entra mais lúcida. O problema é quando ela vai obnubilando, ela vai olhando, obnubila e fica. E aí aquela mídia vai obnubilando, ela não pensa mais nada, corta, não interage com nada, e aí é um processo extremamente patológico. Como sair disso? É ficar mais desperto. Estar mais atento às energias. O trabalho com as energias, ele acaba te trazendo, porque ele te põe mais no presente. Né? Na hora que você está atento aonde está a energia agora, você está atento ao presente. Foi uma experiência pessoal, por isso pergunto. Obrigada. Adriana, na definição, você coloca que a anestesia midiática acontece de modo voluntário. No seu entendimento, ela só acontece de modo voluntário ou você quis excluir a involuntária? Não, o enfoque do verbete, como eu entendo a anestesia midiática, ele é voluntária, porque você ligou a mídia. Você está fazendo isso com vontade própria, ninguém está te obrigando. Por isso que aqui está excluído a doença mental, que aí é outra coisa, é um outro tipo de processo. Aqui não, a pessoa ela escolheu, ela suspende o foco da atenção porque ela ligou, ela pegou, ela foi ver uma televisão, ou ela escolheu, ela teve uma vontade ali de fazer alguma atividade e ela vai entrando naquilo. Então é voluntário, ela optou e ela sabe que ela está, ela muitas vezes, ao relato, a pessoa coloca, né, eu vou agora me desligar do mundo, eu vou parar de pensar, não quero pensar em nada agora, vou ver desenho animado. Várias pessoas falam isso, não quero pensar em nada, vou ver desenho animado. E no caso, por exemplo, de cuidadores que colocam outras pessoas na frente de televisão, assim, não seria anestesia midiática? De certa forma é a tal da questão da babá eletrônica, né? A gente chega a colocar aqui da babá eletrônica, né? Mas, de certa forma, a pessoa fica ali na frente, ela podia, só se a pessoa está muito mal, né? Ela não tem nenhum poder de escolha, mas geralmente a pessoa fica, né?
Então, por exemplo, uma criança, tem a questão da babá eletrônica, a criança ela vai sendo condicionada a ficar na televisão o tempo todo. Eu até tenho uma pesquisa que eu achei aqui, que ela é de 2010, né? Que tem relação com a babá eletrônica. Fala o seguinte, foi de 2010, na pesquisa foi feita em 2008, 2010 que ela foi publicada, né? Então, fala o seguinte, que no Brasil, 58,2% das crianças até 9 anos e 58,8% dos jovens entre 10 e 17 anos passam mais de 3 horas assistindo TV. Então, isso já é um processo já de, bem, poderíamos dizer, o filho da babá eletrônica, né? Eles vão sendo viciados em ficar em frente da televisão. Mas há um processo depois, aí entendo o que você está querendo dizer. Mas sempre tem a vontade. Se a pessoa, só se ela tivesse muito, a pessoa está lá, não tem a menor vontade, então eu não posso dizer nada. Então, não faço mais nada. Então, aí fica aquela televisão ligada. Mas ela tem uma opção. Ela poderia falar, não vou ver televisão agora, eu vou fazer outra coisa. Bem ou mal, não dá para tirar a pessoa dela. Alguém ligou para ela, mas ela ficou ali. Tirando assim um caso que ela não tem mais opção, aí a gente pode pensar, aí já está no Alzheimer, já numa demência que não tem nem mais nada. Então, aí já é um outro caso. Adriana, mais uma situação que me ocorreu. Às vezes, eu te pergunto se isso seria também uma anestesia midiática. Fala a situação para ficar mais claro. A pessoa entra no cinema para assistir o filme, mas ela começa a pensar em mil e uma coisas e o filme parece que fica sendo só um motivo de anestesia para ela. Ela não enxerga, não assiste o filme. Não é isso que a gente abordou aqui, não. Tá? Porque aí, na verdade, ela está pensando em outra coisa. Aqui a gente está pensando, a pessoa entra. O foco que a gente colocou aqui, a pessoa ela entra na história, ela esquece a realidade como se fosse o sonho. O que é o sonho? A gente não entra naquela história e vivencia como se aquilo fosse a realidade? Aqui a gente está falando que a pessoa entra na história e vivencia aquilo como fosse a realidade. Por exemplo, em termos de novela, tem aquela pessoa que briga com o personagem, né? Não, sai daí, olha só. Então ela já entrou tanto na história que ela já está interagindo literalmente com o personagem que está ali na frente. Então, o que a gente abordou aqui foi isso, tá? De você realmente entrar. Isso aí seria uma outra condição que realmente eu não pensei. Teria que ver se estaria nesse âmbito ou não. Mas eu acho que não é bem isso. Porque aí ela já está, na verdade, a pessoa arranjou uma coisa só para ficar passando na frente, mas ela está, na verdade, mais embutida ou imbuída com as suas próprias pensanizações. Na verdade, é a força, né, da mídia, muitas vezes, porque às vezes ela quer assistir aquilo, mas não consegue. Mas por isso que eu falo, até isso que você falou, até bate com a questão do cuidador, né? Se a pessoa colocar na televisão na frente dela, ela pode entrar naquela onda ou pode estar pensando em outra coisa, nem está ali, está assim, só olhando parada, né? Então, Adriana, e a gente falou no início, só para, não sei se você estava aqui, que às vezes esse tipo de anestesia pode ser positivo, por exemplo, no caso de adoecimento, a pessoa está lá no hospital durante não sei quantos dias, com dor, às vezes liga a televisão para passar o tempo, para ver se aquela dor passa. Então, às vezes, por isso que tem o atenuante. Eu queria fazer uma contribuição com a pergunta que a colega fez. Tem um caso de uma idosa com Alzheimer, ela já estava no nível bem avançado, entubada, e ela ficava o dia inteiro no quarto olhando para uma parede. E essa neta viajou até a casa dela, viu e colocou uma televisão. Falou, gente, vamos pôr uma TV para ela. Ela saiu da intubação, ela voltou a interagir. Então, assim... Foi o efeito contrário. Foi o contrário. Ali serviu de estimulante para ela. Exatamente. Então, foi mais o contrário até, né? Foi. Muito bom. É porque o estímulo, a luz, tudo aquilo vai gerar um estímulo nela e ela provavelmente saiu. Bem interessante. É um mundo que acontece na frente da pessoa que já está um pouco bem alienada, né? Então, são vários estímulos, várias falas, personagens. Então, pode ajudar, né? Fala sobre... Está começando a melhorar. Por favor, fale sobre o sobreparamento nesse gap entre se fixar no ego-karma, passando por cima do grupo karma e indo para o polikarma. O sobreparamento é a pessoa que tem que ter noção disso e ela se conscientizar dessa realidade.
e ver como é que ela faz com isso. Agora, para isso, quase sempre a pessoa tem que mudar hábitos, tem que fazer aquilo que nós falamos, uma mega ressex. Porque tem o problema da resina no meio. É a manifestação dela, a saída dela, certos hábitos que ela tem, ela vai ter que mudar. É o jeito. Agora, é muita gente que usa a força contra os outros, mas não usa a força contra si mesmo. Quer dizer, a favor de si mesmo. Na verdade, é essa. Essa questão da interassistencialidade, né? Que é mais fácil assistir do que ser assistido. E quando o senhor colocou a questão da autocorrupção, porque é mais fácil ele ver o outro nos seus problemas do que ver ele próprio, né? Ele se esconde dele mesmo. Parabéns, você não fechou os olhos hora nenhuma. Não cerrou o asfalto hora nenhuma. Foi. Obrigada, professor. Tá fera. Ela aprende rápido. Tá psíquica. Você acha? Professor, o senhor pode falar da divisão de atenção versus a dispersão? A divisão? Divisão de atenção versus dispersão. Versus a dispersão? A pessoa ela dispersa, ela fica saltitando e não divide. A gente divide a atenção quando você mantém a sua, vamos dizer, o atilamento, a sua observação, a perspicácia, a percussiência. Você está atilada. Então você está vendo uma, duas, três coisas simultaneamente. Agora, a dispersão não, é a hora que você pensa numa coisa e está insistindo com aquilo, mas vem outra coisa e passa por cima daquilo. Então você não consegue segurar o fio do seu pensamento, da sua pensanização. Isso é dispersão. Então a divisão... Então a pessoa, ela se perde. Sim. Ela não tem fixação, ela não tem concentração mental. Por isso que o contrário, a antipodia da dispersão consciencial é justamente isso. É o processo da concentração. Ela não tem concentração, então ela dispersa. Então, por exemplo, divisão de atenção. Eu estou conversando com o senhor agora aqui, eu estou analisando as pessoas, o movimento, percebo, mas mantenho o foco. Seria nesse sentido a divisão de atenção. Então, se mantém o foco principal, mas também agora, se percebe... você tem que manter, às vezes, 3, 4 focos simultaneamente. Agora, eu, às vezes, quando a pessoa tem muita dispersão, recomendo que ela arranje 3 aparelhos de televisão. Coloca tudo funcionando em programas diferentes. E ela vai acompanhar os 3. Isso, às vezes, permite que ela fique melhor na concentração. Isso não piora a dispersão? Não. No início, não, porque ela está atenta. Ela está sabendo o que ela está fazendo. Ela gastou dinheiro para comprar os aparelhos. Ela vai dar valor. Entende? Ela já está sabendo qual é o defeito que ela tem que procurar renovar. Isso aí ajuda a manter o processo. Você pode pensar que é um artifício anti-anestesia, porque ela vai ter que estar atenta aos 3, a cabeça funcionando para acompanhar agora, as 3 coisas. Agora, no início eu recomendo que seja só 2 televisões, depois ela passa para 3. Tem que saber. Porque senão ela fica em biruta e vai me xingar demais. Sim. Pode xingar à vontade, mas com calma. Tem que ter também um percentual adequado de xingamento. Não pode passar da conta. Entende? Professor, você fala aqui do ectoplasta, né? Que ele não pode ser duplista de uma pessoa que use marca-passo. E se eu, enquanto ectoplasta, acontece algum problema, eu começo a usar o marca-passo? O que eu faço? Eu não vou poder mais... Você está falando se arranjar um marca-passo, uma coisa? E se acontecer algum problema... Se você arranjar, você tem que cuidar de você, não está dando para mexer mais com isso, não. Aí eu paro não deve mexer, presta atenção. Se tem um aparelho que está mantendo o coração, como é que fica? Você vai entrar naquilo, você pode se matar. E coração é o seguinte, conforme o toque que a gente dá no coração, você para o coração na hora. Os batimentos param. Está provado por Almaden. É um toque simples.
Não sinto ser com muita força, não. Então é coisa sensível, né? Coração não se brinca. É devagar. Então, marca-passo, a pessoa está ali, ela está vivendo por causa daquele aparelho. Se parar o aparelho, ela morre. Eu quero colocar o seguinte, eu já sou uma pessoa, por exemplo, ectoplasta. Eu sou. Como é que é? Um exemplo, estou dando como exemplo. Eu sou ectoplasta, né? Eu tenho um exemplo. Daí? E de repente acontece esse problema. Você vai colocar um aparelho. Isso. Fim de papo. Não faço mais trabalho nenhum. Você está por conta daquele aparelho. Como é que fica? Ectoplasma, aí fica. Cuida de você. Inutilizado. Mas não quero mexer muito, não, que você se mata. Fica inutilizado. Aqui ele fala do arco voltar que eu não posso usar. Eu não posso usar. Agora, eu não posso usar mais. Vocês já viram isso em algum livro? Ninguém nunca falou essas coisas. Senhor Valdo, voltando à questão que o senhor estava falando para a respeito da atenção dividida, né? Quando a pessoa escuta alguma coisa, também é uma forma de atenção. E às vezes a pessoa faz um recorte, ela escuta as coisas e ela pega o que interessa para ela. Isso seria uma forma de atenção, de falta de atenção ou de discernimento? Não, aí tem que perguntar para a pessoa para ver. O resultado disso é positivo, se é cosmoético, se traz harmonia para ela, enriquecimento ou não. Aí depende. Não, às vezes ela pega uma coisa que é positiva, né? E às vezes ela pega assim, ó, ela não escuta o resto, pega só o que interessa. Veja bem o interesse dela, qual a intenção, como é que é, para ver. Então é questão de intencionalidade. Não tem aquele processo de pensionizar. Olha a qualificação da pensanidade. É cosmoética? É evolutiva? Está produzindo em favor dos outros? Entra a intencionalidade junto? Hein? Entra a intencionalidade? A intencionalidade entra em tudo. Sim. Mas eu queria entender a raiz desse processo. A raiz é a intenção. Atenção. Você pode ter dispersão e pode ter divisão de atenção. Qual é a intenção sua? Outra coisa, você é autoconsciente disso ou isso acontece? Sem a sua consciência? Contra a sua vontade até. Tudo é possível. Precisa examinar, né? Como é que a pessoa é. Obrigada. O problema é o seguinte, dispersão é uma coisa, divisão de atenção é outra. Concentração mental é outra coisa. São três coisas diferentes. Não tem nada que ver uma com a outra. Ok? Professor, voltando aí no que a Clotilde falou, há um tempo atrás, o senhor parece que aconselhou a esposa do Rogério, aquele que estava aqui perguntando de manhã, para não ir na paracirurgia ou nas dinâmicas, porque ela estava grávida. Então tem essa questão da EC também, com a mulher, se ela está grávida, pode haver algum tipo de... Não, a mulher grávida tem que olhar o nível da gestação dela, e aí o obstetra que tem que ver. Cada caso é um caso. Uma boa parte de todos os grandes acidentes durante a gestação existe por falta de observação de detalhes. Minha vida lá no interior eu vi muito isso. É uma coisa que o médico... A pessoa não observa os detalhes. Então ela fica afobada uma hora, vai subir a escada, aquilo vai dar um problema no feto. Ela às vezes não aparece na hora, porque ela está quente. Mais tarde aquilo aparece. Vai dar problema. Então, eu digo, coisa que um médico... Outra hora ela cai e nem percebeu, porque esqueceu que ela está gestante. Tudo isso já aconteceu. Uma vez, uma coisa muito séria que aconteceu lá em Uberaba comigo, que eu virei para a dona e falei assim, o seu filho está assim porque a senhora caiu. Aí a mãe estava com a família toda, ela falou, senhora, mas eu não caí, Valdo. Isso não aconteceu. Chegou o rapaz que estava perto dela e falou assim, mamãe, lembra aquele dia que nós estávamos perto daquele pé lá de mamão, mamoeiro, que aconteceu um negócio, que a senhora foi subir lá e mostrou tudo. Eu falei, é mesmo, realmente, eu caí. A mulher gestante, se ela está bem, numa certa condição, mesmo com a barriguinha já bem proeminente, ela esquece que ela está gestante. Então, se é mais nova, ó, então, mas eu estou fazendo um comparativo com o verbete. Como é que é? Estou fazendo aqui uma ligação com o verbete que o senhor fez aqui, falando do aidético, do ectoplasta.
essa questão que o senhor falou para ela evitar de ir lá na dinâmica, coisa que os médicos por aí não sabem disso, né? Não, mas médico não sabe nada de ectoplasmia, que é isso. Só os nossos aqui estão começando a entender isso. Então, agora, que ponto que tem essa interferência? Tem uns 40 médicos aqui que já entendem isso. Professor, eu no meio. Que ponto que tem essa interferência, no caso, para entender, ela grávida lá na dinâmica da paracirurgia, quais são as possibilidades? Ela pode ter um aborto lá, é isso? Fazer o que? As possibilidades de quê? As possibilidades de problema. Não, quais os acidentes que tem? Para ir numa paracirurgia, numa dinâmica que tem ectoplasmia. Não, eu os pergunto, vamos ver o nível que é, o que é que ela mexe com isso, como é que é, tudo que você pensar pode acontecer. Se ela deu conta, por exemplo, na criança lá, ou a criança tiver alguma coisa atrapalhada, pode dar até eclâmpsia. Pode dar intoxicação e matá-la. Tudo é possível. Agora, na dinâmica, a pessoa não deve estar mexendo muito com isso, não deve mexer com ela mesma, mas não interferir nos outros. Grávida é um negócio bom, que ela fique até mais distante dos outros. Há muita interferência das coisas. Agora, ó, se ela é boa de parir, tudo bem. Se ela tem problema de parturição, ela deve olhar mais detalhes. Todo cuidado é pouco. Todo mundo é assim, tudo quanto é mulher. Se não olhar, o azar é dela, vai criar problema para ela. Agora, tem mulher muito teimosa, né? E outra coisa, tem mulher que acha que é tal. Às vezes deu à luz os 2 filhos, ela é capaz de dar à luz 1 milhão. Acha que é o tal. Vai encher o mundo de gente. E outra coisa, não liga para nada. Agora, o melhor é aquela minha amiga que ela pariu 22 filhos. Ela mesma fazia o parto na beira do rio, igual o índio. Ela mesma. Ninguém sabe fazer o parto, ela mesma fazia. Entende? Agora, ela é uma preta retinta de 1,80 m, você está entendendo? Um armário, wardrobe. Aquela, com açúcar até eu. Daquele jeito é capaz de parir todo mundo mesmo. Agora, o que é interessante é o seguinte, ela não teve gêmeos. Tudo dela era certinho. Muitos filhos dela estavam vivos quando eu encontrei com ela, a maioria. Não é fácil. 22 filhos. Ela teve filho muito cedinho. Naquela ocasião, parece que ela falou, acho que foi aos 13 anos que começou a dar luz. O povo casava muito cedo, né? 14, 15 anos, todo mundo casava. Era um problema. Então, o problema aí é de gestação. Agora, ó, eu espero, então, depois desses 31, mais os 3.001, né, pela frente, tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 55 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Os recados hoje são da Ami e do Mário sobre o curso 40 manobras, a Nilce sobre o debate Campus Aracê, a Patrícia sobre o encontro de voluntários e o Marconi sobre o curso Tenepsograma. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. Queremos informar que no próximo domingo nós faremos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Vamos sortear alguns cursos, livros, entre os quais o curso ProEx Ginossomática, patrocinado pela PEX. Vai ocorrer aqui em Foz, 4 e 5 de agosto. A gente convida ao teletertuliano, ao tertuliano que ainda não é amigo da Enciclopédia para fazer a sua adesão, aqueles cujas assinaturas venceram nos últimos meses, que possam ainda fazer a renovação, que é muito prático. Basta ligar na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, em menos de 3 minutos lá você faz a sua renovação da assinatura ou a sua adesão como mantenedor do programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado. Alô a todos, convidamos a participar do curso 40 Manobras Energéticas, a ser realizados no dia de 9 a 12, o primeiro curso, para quem quiser, de julho, e nos dias 23 e 26 de julho. São 2 cursos que vamos ter em julho. São 40 manobras, é um curso extremamente prático. Durante 4 dias vamos estar malhando as nossas energias para podermos estar tirando proveito desse trabalho no nosso dia a dia. O objetivo desse curso é
aprimorar a nossa assistencialidade. Com 4 dias, nós chegamos a um bom denominador comum aí, quanto às nossas energias e quanto aos nossos potenciais. Para maiores informações, entrar em contato com o telefone 45 35 25 26 52, no CEEC, na Secretaria do CEEC. Só um adicional, nesse mês de julho, os 2 40 manobras serão seguidos de acoplamentário. Então, o aluno pode fazer 4 dias de 40 manobras e, no dia seguinte, iniciar o acoplamentário. A ideia é que, somando os 4 dias de 40 manobras com os 3 dias do acoplamentário, a gente vai desasnar, vai nos tornar mais autopotencializados no autoparapsiquismo. Obrigada e até lá. Boa tarde. Convido a todos, e em especial os tertulianos da cidade de Vitória, para o próximo encontro no campus da Aracê, em Domingos Martins, que vai acontecer no dia 1º de julho, domingo próximo, de 9 às 11 horas, na sala de pesquisa. O tema será sobre administração do tempo. E os verbetes para o debate será aproveitamento do tempo e tempo proexogênico. Muito obrigada. Olá, nós gostaríamos de convidar todos os voluntários do CEEC para o 2º encontro de voluntários que vai acontecer neste final de semana. Sábado, dia 30, nós iniciaremos as atividades às 10 da manhã e vamos até às 20h30 com apresentações dos setores, várias atividades pensando no futuro do CEEC. Teremos também a inauguração da nova sala de eventos, o Auditório CEEC, que vai acontecer às 14h45. Todos estão convidados e no dia 1º de julho nós faremos a integração, né, um passeio que também é aberto a todas as pessoas que têm interesse, para as Cataratas da Argentina, o encontro é às 8 horas da manhã, aqui no estacionamento do CEEC. As inscrições para o encontro de voluntários podem ser feitas na recepção do CEEC, o valor é R$30. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP-CAEC convida a todos para o curso TENEPSograma. Os objetivos do curso é dar ferramentas para o tenepsista analisar o seu desempenho na tarefa energética pessoal, fornecer subsídios para os praticantes e não praticantes aprofundarem o tema da tenepse, auxiliar aos pré-tenepsistas no planejamento da tenepse. O curso é sem pré-requisitos para tenepsistas e pré-tenepsistas. Terá como atividades questionário com 100 perguntas sobre a tenepse, 2 campos de tenepse, inicial e avançada, debates sobre a interassistência parapsíquica. A data será dia 30 de junho e 1º de julho de 2012. O local será no Auditório do Discernimento. Informações na recepção do CEEC, 45 3525 2652. Obrigado. O verbete para amanhã é aplauso acrítico. A especialidade subcerebrologia, de autoria da professora Alba Cardoso. Obrigado pela sua presença e até amanhã.